Uma das maiores angústias que eu percebo no consultório é quando homens acima de 50 anos começam a apresentar sintomas urinários, sentem dificuldades com o seu jato e imediatamente correlacionam isso com o surgimento do câncer de próstata. Pessoal, a verdade é que a maioria dos sintomas urinários não é causada pelo câncer de próstata, mas sim pela hiperplasia prostática benigna, a famosa HPB. No entanto, essas condições podem sim coexistir no mesmo paciente e aí que está um grande desafio. Eu sou Samira Posses, urologista aqui em São Paulo. Para mais informações sobre consultas presenciais ou online, vocês podem acessar um QR Code ao lado na tela ou um link na descrição desse vídeo. E já fica comigo até o final, que hoje eu vou explicar como separar o que é apenas um crescimento natural da próstata inerente ao processo de envelhecimento do diagnóstico de uma neoplasia maligna, o temível câncer de próstata. Eu vou te ensinar as 3 formas técnicas e simples para diferenciar as duas doenças mais comuns no meio masculino, o câncer de próstata e a hiperplasia prostática benigna. E eu tenho certeza que o terceiro ponto é o que gera mais confusão e o que mais você vai se surpreender. Primeiro ponto principal é saber diferenciar o local de origem dos sintomas que você tem, qual é a parte da próstata que está gerando aqueles sintomas relacionados à sua doença. Para isso, pessoal, é fundamental entender a anatomia, a localização da doença dentro da sua próstata, já que ela não é um bloco único e sim é dividida por diferentes zonas. A HPB, por exemplo, ela ocorre na zona de transição, que é a parte que envolve a uretra, o canal da urina. E é por isso que a HPB costuma dar os sintomas urinários de forma precoce, aqueles sintomas miccionais relacionados ao enfraquecimento do jato urinário, hesitância miccional, quando você demora para fazer xixi, esforço miccional, gotejamento, urgência, urgincontinência, aqueles pequenos escapes de urina. Quando você começa a desenvolver esses sintomas, a gente já associa a um quadro de HPB. Isso é sinal de que o problema é de encanamento, é no canal que passa dentro da próstata. A uretra prostática, ela está obstruída. Já o câncer de próstata, pessoal, ele surge em 80% dos casos na zona periférica, longe da uretra, é a zona ao redor da próstata, a mais periférica e longe do canal da urina. Isso significa que o câncer de próstata, na sua fase inicial e curável, ele é extremamente silencioso, ou seja, ele não causa nenhum sintoma por não causar nenhuma alteração no seu jato urinário. Aqui então fica uma regra de ouro, muito simples. Se você tem muitos sintomas urinários, a probabilidade maior é que você tenha HPB. Se você não sente nada, mas o seu PSA está subindo, o alerta de câncer de próstata ele é muito alto e você precisa de investigação. A grosso modo, nós podemos usar essa linha de raciocínio, mas é importante frisarmos também que quando o câncer de próstata causa sintomas urinários obstrutivos, aqueles sintomas semelhantes da HPB, ele pode estar no estágio mais avançado. Por isso, a prevenção do câncer de próstata foca no paciente que não sente absolutamente nada, que é aquele rastreio que começa aos 45 ou 50 anos. A segunda forma simples e técnica de diferenciar um quadro de HPB de câncer de próstata é o exame físico, pessoal, o famoso toque retal. Isso mesmo, o segundo jeito é técnico, mas também muito simples, realizado através do exame de toque. Nos quadros de HPB, a percepção ao toque é que a próstata está aumentada, ela está crescida de tamanho, mas mantém a sua textura original. Ao toque, ela é fibroelástica, ou seja, a sua consistência é semelhante à da ponta do seu nariz. Apesar de aumentada de volume, ela é sempre lisa e macia. Em contrapartida,
O que buscamos avaliar num diagnóstico de câncer de próstata através do exame físico não é mais o tamanho, mas a sua densidade, a consistência da próstata. No câncer de próstata, o paciente ele tem nódulos endurecidos. A sua próstata pode ficar com uma consistência pétrea, parecida mesmo com de uma rocha ou de algum osso do nosso corpo. É um erro muito comum dos pacientes acharem que a próstata grande é sinal de câncer porque estão com muitos sintomas. Tecnicamente, pessoal, existem próstatas muito volumosas, maiores que 100, 200, 300 gramas, que são totalmente benignas, e próstatas pequenas, de 20 e 30 gramas, que podem esconder tumores, lesões muito agressivas. É nesse contexto que o toque, o exame físico, ele diferencia a qualidade do tecido e não a quantidade. O terceiro ponto para diferenciar HPB do câncer de próstata é a respeito do PSA. Vamos lá entender a dinâmica do PSA em um paciente com HPB e com neoplasia maligna de próstata. Esse talvez seja o exame mais técnico e importante, que é a interpretação do exame de PSA. Muitos homens, pessoal, se desesperam com o PSA acima de 4 ou 5. Mas a verdade é que o PSA ele não é um exame órgão específico. Ele pode subir tanto nos casos de câncer de próstata como nos casos de hiperplasia prostática benigna, infecção, prostatites ou infecções do trato urinário. Mas afinal de contas, como fazer essa diferenciação? Existem exames de refinamento de PSA, como por exemplo a densidade do PSA e a velocidade de aumento do PSA que nós podemos lançar mão nesta avaliação inicial. Por exemplo, na hiperplasia prostática benigna, o PSA sobe porque a próstata é muito grande, muito volumosa. Nós fazemos uma conta simples, dividimos o valor do PSA pelo volume da próstata medido no ultrassom. Se essa divisão, se o resultado for baixo, menor do que 0,15, a evidência aponta principalmente para um quadro de hiperplasia prostática benigna. Já no câncer de próstata, o PSA sobe de forma rápida e desproporcional ao tamanho da glândula na maior parte das vezes. Portanto, se nós temos uma próstata pequena e um PSA alto, a densidade ela é alta, o que aumenta muito a suspeita clínica de malignidade. Vários estudos mostram que essa relação de densidade do PSA é uma ferramenta muito mais refinada do que o valor individual do PSA para analisar quem precisa de biópsia ou não diante de uma alteração no PSA e do tamanho da próstata. Além disso, uma outra técnica de refinamento do PSA é lançar mão do PSA total e do PSA livre. Muitos de vocês já devem ter reparado que alguns urologistas solicitam dois tipos diferentes de PSA, que é o PSA total e o livre. Na verdade, só existe lógica, só existe parâmetro para avaliação do PSA livre quando o valor do PSA total está numa janela de 4 a 10. Na nossa prática clínica, nós avaliamos uma relação entre o PSA total e o PSA livre para avaliar esses casos duvidosos entre HPB e câncer de próstata antes mesmo de algum exame mais refinado, como a ressonância e a biópsia de próstata. E em resumo, sintomas urinários mais intensos, mais proeminentes, geralmente apontam em direção à hiperplasia prostática benigna, mas a ausência de sintomas associado a um toque suspeito, a algum nódulo, a uma próstata endurecida ou a um PSA elevado aponta para o câncer de próstata. É lógico, pessoal, que nós temos hoje exames mais refinados, tecnologias de imagem, para sermos extremamente precisos na diferenciação da HPB do câncer de próstata, como, por exemplo, a ressonância multiparamétrica da próstata, que pode identificar alguns nódulos não palpáveis, lesões ocultas, suspeitas e confirmar alguma suspeita no toque ou que o PSA sugere. Mas sem dúvida, com essa triagem inicial, com
Sintomas mais PSA mais exame físico é fundamental para que qualquer homem entenda a respeito da sua doença e não se desespere frente a algum exame alterado. Se você tem algum exame fora do normal, fora de referência, não tire suas conclusões sozinhos. O urologista é o profissional treinado, melhor capacitado para analisar esses 3 pilares que nós discutimos aqui de forma rápida e vai direcionar assim o melhor tratamento e a condução do seu caso. Se você gostou dessa explicação, então curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com algum amigo que está com medo do exame de toque e do PSA. Até o próximo vídeo e um abraço!